Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Extrema Performance. Eu sou a Bruna Mann e esse programa é dedicado ao universo do esporte de endurance. E hoje o assunto é sobre fisiologia do exercício, sobre limiares, tem muita coisa que nós vamos falar, porque eu trouxe um especialista aqui. Na verdade, aproveitando que estamos no Rio de Janeiro, eu convidei o fisiologista Gabriel Espinosa para conversar com a gente. Seja muito bem-vindo, Gabriel. Muito obrigado, Bruna. Muito obrigado. É um prazer imenso aí poder fazer parte aí desse episódio, né? Desse programa de vocês que vem crescendo tanto e tem um papel tão importante, né? Na divulgação, disseminação do conhecimento e de tudo que acontece também, assim, atualizações no meio do esporte, né? Acho que é muito legal e me sinto, sim, um prazer imenso mesmo estar podendo fazer parte aí. Não, muito bom te receber aqui. E para começar, explica para o pessoal o que faz um fisiologista do esporte. Muito bom. O que faz o fisiologista, né? Na verdade, é como a gente trabalha assim nos bastidores, né, do esporte. O fisiologista investiga, né, como que responde o corpo nas condições de exercício. E o corpo de cada indivíduo responde de formas diferentes, né, que são impactadas pelos aspectos biológicos, psicológicos e emocionais ali que ocorrem em relação ao exercício. O fisiologista, então, investiga, mede e, a partir dessas medidas, é capaz de avaliar e determinar melhores caminhos, delimitações, para que, junto com os treinadores e demais profissionais que tomam conta da saúde de um atleta ou de uma equipe, né, se possa tomar as melhores decisões aí para o desenvolvimento do desempenho, né, para otimizar o desempenho de um atleta ou também para melhorar assim, a sua saúde, para a sua longevidade desportiva. Não só, então seu trabalho engloba não só atletas de elite, mas atletas amadores que buscam melhorar a performance. Exatamente. Na verdade, muito mais desses atletas, né? Porque os profissionais ou a elite, né? Eles são, na verdade, um percentual muito pequeno, uma parcela muito pequena dos praticantes de esporte como um todo, né? O que é muito bom, né? Cada vez mais a gente tem mais gente praticando. Mas isso demanda muitas vezes cuidados especiais, né? A gente quer cada vez mais que as pessoas façam esporte, tenha mais gente praticando, vivenciando o triatlo, o endurance, a corrida, diferentes modalidades, porque isso é fundamental para a saúde delas e para o bem-estar, né? E conforme a gente vai ousando no esporte, alguns cuidados essenciais vão sendo necessários. E, na verdade, então, esse é o público principal, assim, o atleta amador master, sênior, né? Que a gente vem cuidando aí cada vez mais. Ah, interessante. Aí, e diante disso, né, tem muitas discussões, principalmente sobre determinar os limiares dos atletas, treino em Z1, Z2, Z5, né, ficar no meio do caminho. Mas acho que antes disso, um papel importantíssimo que você tem é como determinar esses limiares. Porque se a gente não sabe qual é o Z2 e está achando que está treinando o Z2, já começou errado. Então, acho que dando um passo atrás, né? Como, primeiro, determinar esses limiares? Qual é o que você costuma fazer para determinar esses limiares dos atletas e se existe uma especificidade? Então, o triatleta, ele vai determinar o limiar na natação, no ciclismo e na corrida? Ou existe um número mágico para as três modalidades? Muito bom. Essa pergunta, na verdade, ela descreve realmente esse papel, assim, né? Qual é o papel da fisiologia ali nisso? Essa determinação, ela é complexa, mas ela pode não ser, né? Existem o que a gente chama de instrumentos ou testes que são padrão ouro, né? Que são a forma mais precisa de se determinar isso, que diz respeito essencialmente a efetivamente medir a fisiologia, né? Seja com análise de gases, né? A galera vem ouvindo cada vez mais falar do VO2, medir o VO2. Na verdade, quando a gente coloca aquela máscara, a técnica se chama ergospirometria, né? E ela está acoplada num teste que a gente chama teste cardiopulmonar. Sim. Ou seja, um teste que a gente vai expor o indivíduo ao exercício, sair da intensidade mais baixa até o máximo de esforço que ele é capaz de sustentar e medir todo esse transiente de esforço, como responde a fisiologia dele. Com a máscara, a gente mede gases. A gente também associa essa medida de gases com lactato, né? Muitas vezes usando os dois juntos ou só um deles, mas enfim, para se entender essa resposta fisiológica ao longo do exercício. Só assim a gente consegue efetivamente determinar os limiares fisiológicos, que esses todo mundo tem, cada um numa posição,
num determinado nível, ou mais precoce ou mais tardio, esses limiares, assim como o VO2 máximo, né, que seria o nosso teto fisiológico, né, da capacidade de endurance, é o nosso limite, qual a gente consegue, por demanda do exercício, é a máxima intensidade a qual a gente consegue ainda transportar e utilizar oxigênio de forma eficiente para produzir energia. Então, até esse ponto, desde a intensidade mais leve, existem dois importantes pontos que são de transição metabólica, né? O famoso primeiro limiar anaeróbio, e o segundo limiar, que hoje em dia até a gente usa um termo mais, um termo guarda-chuva, que melhor define, que é o limiar do máximo estado metabolicamente estável, tá? Que na língua da bike é o FTP, né? Se associa ao FTP. Na corrida, né? O limiar de corrida, ou a velocidade crítica, na bike é o FTP e a potência crítica, eles representam o mesmo fenômeno, que é esse máximo limite metabolicamente estável. Ou seja, posso ultrapassá-lo? Posso, mas não será mais metabolicamente estável, né? Abaixo dele, a gente sustenta de uma forma eficiente o exercício. Então, assim, o olhar para isso, ele sai do laboratório, né, onde a gente consegue efetivamente medir isso. Existem modelos de testes de campo muito bem realizados que servem para a gente determinar, mas, por exemplo, as curvas de potência, a gente consegue determinar a potência crítica, com essa potência máxima sustentável, curvas de velocidade, né, com tiros de 800, de 1.600 e 3.000, fazendo uma curva disso a gente consegue ali determinar também, tá? Na água também, né, a velocidade crítica de natação. E existem outros testes ainda mais simples, como testes de uma única medida, né? Do FTP muita gente conhece, o teste de 1 hora ou de 20 minutos. Né? O 20 minutos é mais clássico porque é muito mais confortável de fazer do que o de 1 hora. Então faz lá o de 20 minutos e tira 5% daquela potência atingida, a gente tem uma estimativa dessa máxima potência sustentável. Beleza, mas se eu posso medir lá, posso medir no laboratório, o que é o melhor? O melhor é os dois. Entendi. Por quê? Bom, de fato, nem todo mundo muitas vezes consegue acessar uma avaliação do laboratório. Não é em toda esquina que a gente tem um laboratório disponível para medir. Só que a limitação dos testes de campo é que elas olham para uma medida só, né? Então, o FTP sozinho, ele não discrimina em relação a outras variáveis onde ele está posicionado. Qual é o máximo desse indivíduo? Qual não é? Abaixo disso, o que ele tem de potencial, o que ele não tem? Ele apenas é uma única métrica, né? Só que tê-la medida também durante o dia a dia de treinamento do atleta é importante, por quê? Para que se faça um monitoramento recorrente dessa medida e se associe aquela medida do laboratório à do campo. Então, esse é o melhor dos mundos. Melhor dos mundos. Quem conseguir fazer o teste laboratório e depois os testes em campo, seria o melhor dos mundos. E necessariamente você falou um pouquinho, né, da curva de potência, necessariamente precisa discriminar lá o teste, porque, assim, né, só falar que é teste dá dor de barriga, não quer fazer, né, falta no dia do teste. Tem algumas assessorias que fazem assim, né, a semana do teste, e aí conseguem fazer com todos os atletas, outras vão fazendo mais individualizado, mas se colocou ali teste, dá problema. Pois é, né? Dá problema. Poucas pessoas se motivam com aquele dia do teste, cara, preciso dar tudo hoje porque é a melhor medida. É muito difícil tirar esse drive. Já é muito difícil pra gente no laboratório. Que muitas vezes a pessoa vem sabendo que a melhor medida, o melhor teste para ela é aquele que ela deixar tudo lá. E ainda assim é muito difícil encorajar as pessoas para que elas realmente cheguem no seu limite, né? Então, no dia de treino, é difícil isso. E as pessoas que têm um perfil ainda mais competitivo, já é muito claro isso na literatura. O nível competitivo, ter os pares competindo junto, aumentam a chance de se ter RPs. Então, sozinho lá, com a sua bike, fazendo, não necessariamente vai conseguir aquela melhor medida. Tá, e qual seria a estratégia? Felizmente, hoje em dia, a gente tem um monitoramento um tanto invisível, né? Ele está na bike de todo mundo, o potenciômetro, todo mundo está com o seu relógio 24 horas por dia. Então a gente pode obter medidas com base em métricas de treino. E de provas também. E de provas também, né? Então, por exemplo, né, assim como tu perguntaste, né, a curva de potência ali.
Pô, idealmente eu tiraria uma potência de 3 minutos, de 6 minutos e de 12 minutos para fazer uma curva perfeita. Beleza. O indivíduo tem que estar muito acostumado a ser testado para entregar tudo naquele um dia só, que tem um intervalo X, de uma forma X naquilo ali. E, poxa, a gente precisa de um autocontrole para ter aquelas medidas. Beleza. Só que o treinamento nunca é feito com esse autocontrole, né? Controle tão elevado. Então, será que não é melhor a gente fazer com a realidade do treino esses testes, para que justamente a gente module o desempenho do atleta baseado no dia a dia de treino e prova? Então, essa sim é uma estratégia. Legal. Né? Poxa, eu tenho uma prova ou uma condição de treino que eu vou expor esse atleta já a tiros máximos de 3 minutos. Posso obter dali aquele 3 minutos. E aí não precisa falar que é teste. Que é um teste, não precisa ter. Consegue exatamente. ter os melhores números. Exatamente. É bem interessante, porque sai um pouco do convencional e consegue ter o resultado para determinar o treinamento, para prescrever o treinamento. Exato. E aí a gente volta uma casinha, né, do que eu falei, de treinos em Z2. O quão pode prejudicar o atleta quando ele imagina que ele fez um teste, não chegou no máximo, e o treinador começa a usar esses números, esses parâmetros. E aí ele está treinando em teoria em Z2, mas talvez fosse o Z1 dele, ou Z3. Uhum. E aí o Z5 também não é o Z5, né? O quanto isso pode prejudicar a evolução do atleta? Perfeito, né? Acho que assim, quando a gente errar para menos, o prejuízo sempre é menor. Ele vai deixar talvez de ganhar mais desempenho, né? Por estar subestimando o treinamento. Mas isso raramente acontece. Né? Um atleta amador, ele tende sempre a fazer o contrário. Sim. Nas intensidades baixas. Superestimar, né? E aí eu gosto de trazer muito detalhe da corrida. Uhum. Ontem mesmo me perguntaram isso, né? Fiz um teste do Moroni, né? O pessoal conhece bastante o Moroni. E é engraçado quando a gente pergunta para um amador assim, no dia a dia, as pessoas têm medo de descer para um pace de 6, né? Sim. Pô, treinar 6 para 1? Não, isso é muito baixo, isso é muito leve. Pô, eu fico de boa com 5,40, com 5,40 ou 5,20. Muita gente com 5,20 eu fico muito de boa, não, para 6 não precisa. Mas na verdade era o 6 que era importante para ti. O teu VO2 máximo é atingido com pace de 4 muitas vezes, para algumas pessoas com pace de 3. Quando muito treinado, né? Tu tem uma amplitude pequena para treinamento. Aí o que eu falei do Moroni? O Moroni tem um VO2 máximo dele atingido com 21,5 km por hora, 22. Mas mesmo assim ele treina de vez em quando pertinho do 6. Só que aquela outra pessoa que tem o máximo nos 16 km por hora não quer treinar com 6. Acha que é muito leve. Né? Exatamente. E aí o que acontece se a gente tem um erro assim de estimativa desse primeiro limiar que determinaria essa faixa leve, de baixa intensidade, né? Que é isso, né? Primeiro limiar, segundo limiar e VO2 máximo. Entre eles tem grandes faixas metabólicas, que a gente chama de domínios, que todos temos. Então abaixo do primeiro é leve. Entre o primeiro e o segundo já é a intensidade média. Depois do segundo para o máximo é o que a gente chama de alta intensidade, tá? Quando a gente fala em zonas de treinamento, normalmente, acho que na câmera o pessoal está vendo ao contrário, né? Normalmente a gente tem o quê? Essa primeira faixa mais leve, a gente tem o Z1 e o Z2. Z1 realmente leve, muito, muito leve. O Z2, ele é um leve que as pessoas se enganam, porque ele parece leve só porque a gente consegue falar. Mas isso não quer dizer que é irrisório. Isso é uma intensidade que, na verdade, faz muita construção celular. É a intensidade onde, na verdade, a gente está otimizando ao máximo as nossas mitocôndrias com um menor dano. Tá? Uma zona de ótima eficiência. E aí, então, ela é dependente da determinação desse primeiro limiar. Se a gente tem ele mal estimado, superestimado, a gente pode muitas vezes estar no Z3 achando que está no Z2. Né? Aquela pessoa que, o limiar dela está um pace de 5 para 1 e ela deveria estar correndo a 5,20, mas ela está correndo a 4,50. Nossa. E aí 30 segundos no pace faz uma diferença absurda. Absurda, só que ela não percebe isso, Bruno. Normalmente o atleta se confunde muito com esse Z3 baixo, até a metade do Z3, porque no fundo ele é gostoso de ficar lá. A sensação é melhor. É boa.
Porque também a biomecânica encaixa melhor. É mais fácil de encaixar, principalmente para os amadores com menor desempenho, né? É mais fácil de encaixar uma cadência que gire melhor. Aí entra uma outra pergunta, justamente nisso, assim. A gente encontramos os limiares, tudo certo, vamos entender que está tudo certo, e aí vamos prescrever o treino. Vai treinar em Z2 e vai ser 6 o quilômetro. Quando o atleta tenta fazer o primeiro treino, não consigo treinar, não consigo correr a 6, dói tudo. É a primeira resposta que vem. E aí, qual é a orientação? Insiste e tenta melhorar a biomecânica nessa velocidade? Primeiro que existe uma diferença muito grande. Esse relato eu escuto muito mesmo, né? Existe uma diferença muito grande entre o dói tudo ou só é desconfortável. Tá. Né? Porque se dói, tem alguma outra causa aí que não está se encontrando. Agora, é desconfortável. É desconfortável. Por quê? Na verdade, esse atleta, se a gente pensar, 6 para 1 é 10 km por hora, né? O ser humano normalmente começa a correr, não conseguir caminhar a partir de 8, 8,5. Tá? E é diferente da bike. Tu pedala com 30 watts. Se tu ficar numa ergométrica, tu pedala com 30 watts. Tranquilo. Com 50 watts. Tranquilo. Com 75. Tranquilo. A gente tem uma margem do 30 watts até os 100 watts muito grande aí. A gente não tem isso na corrida. Sim. Então, mais leve mesmo, o Z1 de muita gente seria caminhar. Tá? Então, acontece que, principalmente para o atleta que está iniciando na corrida, no triatlo, o Z2 dele é bem achatadinho. Tá. Porque, de fato, muito mais lento. Se ele tentar correr a 6,5, ele está muito próximo do que seria uma caminhada. E se ele for mais rápido que o 6, né, 10 km por hora, mais rápido que isso, ele já ultrapassa esse L1. Então, tem uma linha muito tênue ali. Tá, mas o que a gente pode fazer para isso? Bom, se ele tem um alto volume, a gente está realmente querendo que ele treine esse Z2, a gente pode insistir ali, ou expor ele a um Z3, mas fracionar esse treino. O objetivo era fazer 12K rodado no Z2, e é muito desconfortável para essa pessoa, porque às vezes às vezes é um homem alto. Sim. Que não está tão condicionado e precisaria correr mais lento. Então a gente fraciona. Coloca ele no Z3, só que em vez de expor ele aqueles 12 km, 10 km nesse Z3, fraciona. A cada 1 km caminha 1 minuto. Para reduzir esse estresse fisiológico e manter a intensidade média ligeiramente abaixo. Tá? Isso é uma estratégia muito boa para que essa pessoa, quando está retornando às vezes de lesão ou quando está iniciando e ainda não tem aquela margem, a gente utiliza o Z3, mas para não manter a intensidade média toda no Z3, a gente fraciona o treino para que ela consiga correr de uma forma com mais desenvoltura, mais fluidez com a sua cadência, porém não por tanto tempo ali se expondo. A gente começa a falar de corrida, já começa a vir outras coisas, né? Você tocou nesse ponto do iniciante. E muitas vezes o iniciante não consegue, exatamente isso, ele não consegue correr em Z2, né? Ele já começa a correr, a frequência cardíaca já está lá em cima, e aí o treino intervalado pode ser uma saída, isso. Mas também expor ele a outras modalidades, que aí entraria, por exemplo, o ciclismo, ou a natação, que seja, ou mesmo a caminhada, na academia, um elíptico, pode trazer algum benefício também na corrida? Traz total. São várias as razões pelas quais ele tem dificuldade nesse início, né? Uma é que, assim, ele não está acostumado a monitorar e correr atrás de um número. Sim. Né? Só que as pessoas que fazem isso melhor, elas pouco se preocupam com o número. Exato. É importante que elas se preocupem com a percepção do esforço delas, né? E aí conseguir entregar aquilo. Então, existe um aspecto aí que ele é técnico da corrida, que é não só, eu corro melhor quando eu estou com tanto de cadência, beleza, mas tu consegue sustentar ela sem pensar nela? Consegue ritmar a sua corrida e ter essa percepção de que tu estás num ritmo fluido? Beleza. E isso leva tempo. É um aprendizado, ele é técnico, ele é um aprendizado motor, né? Leva tempo, assim. Então existe um tempo de estimulação. E os treinos intervalados auxiliam isso. Muito mais do que o treino de Z5 lá do iniciante, muito mais do que é para desenvolver o VO2 máximo, ele é para desenvolver a técnica de corrida em maiores velocidades para ajudar a tornar mais fácil a corrida leve.
Tá? Tem muito esse papel. Beleza, então tem isso. Tá, mas as pessoas ainda se assustam, porque a frequência cardíaca vai subir mais rápido e tudo mais. Beleza, porque ele ainda não tem condicionamento suficiente. Outras modalidades vão ajudar muito nas adaptações periféricas que a gente precisa e também centrais, cardiorrespiratórias, vão ajudar muito, com certeza, com certeza. É interessante, porque assim, a gente, normalmente as pessoas vão se comparando às outras, e aí, eu não consigo correr mais de 10 minutos, porque minha frequência sobe muito, chego no limite e tem que parar. Então, quando o treinador faz essas estratégias, é importante seguir, porque também, não quero caminhar, eu tô correndo, eu tenho que caminhar. Exatamente. E aí, mas eu não preciso, eu consigo correr. Tá, mas você vai correr numa zona que talvez vá te machucar, então a caminhada vai te deixar num treino que você consiga suportar ao longo do tempo. Perfeito. Então, acho que é importante a gente deixar claro isso e mostrar que a partir disso terá uma progressão. Exato. E aí entra uma outra pergunta, né? O quão prejudicial, assim, ficar sempre treinando nessa zona intermediária, né? O quanto impede que o atleta evolua? Porque para a gente conseguir convencer o atleta a caminhar, a gente precisa explicar o que pode acontecer se ele só treinar na mesma zona, que é o que normalmente acontece. Tá, o quanto é prejudicial aquilo. Assim, o que acontece? Primeiro que é um papel, né? E aí é muito importante, eu sempre falo com os treinadores, né? Tem uma série de treinadores parceiros, a gente trabalha junto, né? É muito importante vestir o chapéu de professor, de ensinar isso, né? Primeiro beleza, teu coleguinha faz diferente, tu não é todo mundo, né? A mãe da gente já ensinava isso. E segundo que, assim, se a gente olhar, por exemplo, os atletas de trail, eles caminham em sumidas duras. Sim. Porque o objetivo é sustentar o esforço. E é isso que a gente precisa com o iniciante. Um dia ele vai poder correr tudo, né? Um dia ele vai poder. Só que hoje o máximo dele não é 20 km por hora, onde 10 fica 50% disso. Que né, de uma forma bem simples é isso. Pegando o caso lá do Moronha, se 20 é a máxima dele lá, é pouco mais do que isso. Quando a gente está a 6, ele está abaixo de 50%. Uhum. Para o cara que tem a velocidade máxima a 18, 50% é 8. Ele não vai conseguir correr ali, ele vai ter que caminhar. Então, o esforço relativo para ele fazer o mesmo, ele teria que estar caminhando. Tá? E não é feio isso é importante. Qual é o problema, né, do Z3 eterno? Né, por que eu digo eterno? Porque eu falo assim, cara, tu está morando no Z3, eu falo para alguns atletas. Né? O problema é que tu está morando no Z3. Não, mas cara, esse aqui é um treino leve. Não, é um treino que tu sentiu confortável. Isso não quer dizer que é leve. O cara do Rio deu a volta na lagoa, vou fazer 15K, foram 2 voltas na lagoa, que eu fiz de boa. Beleza, mas tu faria mais 2? Não, mais 2 também não. Então já não foi leve. Porque se ele tivesse sido leve mesmo, teria feito 5 voltas. Tu poderia fazer 5 voltas. Uhum. Né? Ele foi gostoso. Tu teve num período ali, numa hora e 20, uma hora e pouco, tu teve uma expressão de vários hormônios, né? Que te deixaram super felizes com aquilo ali. E tu teve um running high muito legal, muito importante, e tu completou aquilo, beleza. E tu sentiu que, cara, eu podia correr um pouco mais, mas não muito mais. Então aquilo não é leve. Qual é o problema disso? O problema disso é a recuperação. Esse treino, ele é bom? Ele é bom. Ele desenvolve? Desenvolve. Esse treino está na faixa, né? Muita gente fala a zona cinzenta, entre os 2 limiares. Né? Aí se diz, por que se está batendo tanto no Z3 se na verdade é onde ocorre a prova de muita gente? Sim. É porque onde ocorre a prova não é necessariamente onde a gente treina. A gente tem que construir acima das intensidades de prova e muito abaixo. Qual é a importância desse muito abaixo? O alto volume. Se tem uma variável no endurance que determina desempenho, uma variável de treino que determina desempenho, é a consistência de um alto volume, né? E o problema do Z3 é sustentar um alto volume de treino semanal se expondo a esse Z3. Porque quando a gente está no Z3, a gente vai estar usando muito as nossas mitocôndrias, mas não somente, predominantemente utilizando a gordura que tem no nosso corpo, os lipídios, mas muito carboidrato, nosso glicogênio. E ele é um estoque limitado. E quando a gente está fazendo aquilo ali, a gente está exigindo uma demanda muito grande das nossas células para estabilizar essa energia.
Isso tudo é um trabalho celular, né? E trabalho gera dano, gera cansaço, gera fadiga e precisa ser recuperado. Se a pessoa faz isso 5 dias na semana, ela não tem como descansar. Ela pode conseguir. E ela, não, eu consigo, eu fico muito bem. Qual é o problema? Ela não consegue mais. E o que a gente quer é mais. E onde é que a gente vê que ele não consegue mais? Porque os treinos de Z4 e Z5 estão quase na mesma intensidade dos de Z3. Ocorre, com a maioria dos atletas, um achatamento, né? Onde a gente deveria ter uma grande amplitude do que é aquele treino leve, rodagem, um giro na bike leve. É aqui estímulos de tempo, que seriam esses do Z3, de tempo ou de ritmo, né? Ritmados de prova. Está no Z3 lá, é aqui. Só que tem os tiros de Z4 e os de Z5 que deveriam ser bem acima. E não consegue. Só que as pessoas não conseguem entregar aquilo ali. Por quê? Eu não consigo, eu tenho muita dificuldade daquilo. Aí o atleta de endurance chega muitas vezes e fala assim, não, é que eu não sou de sprint, eu não sou da potência, eu sou de endurance mesmo. Cara, passou de 2 minutos, qualquer esporte é de endurance. Era aí que eu ia chegar. Sprint é outra coisa. Sprint é 5 segundos. O remo olímpico é um esporte de endurance. Sim. E a prova é decidida em menos de 7 minutos. Isso é endurance. 800 metros é endurance. Né? E essa pessoa, porque essa é uma frase clássica, não consigo chegar no meu máximo. E o atleta, se ele entende isso, né? E quem tá ouvindo a gente fala assim, pô, tá falando tudo que eu não consigo fazer. Como ele conseguiria, então, chegar? Porque a zona 5 é uma zona extremamente desconfortável e a sensação de morte é real a todo tempo. Isso aí. E quem não está acostumado gera um desgaste também muito grande. Então, qual seria esse caminho, então, para o atleta falar, não, então tudo bem, eu estou ouvindo aqui o podcast, estou ouvindo o Gabriel, quero melhorar, vamos revisitar os limiares, entender se está tudo certinho, conversa com o treinador e fala, não, então, daqui para frente eu vou correr Z2 a Z2, vou respeitar os treinos leves. Z3, e eu quero chegar, porque eu quero entender o que é o Z5. Isso. Qual é esse caminho e quanto tempo também demora? Porque existe uma curva de aprendizagem. Existe, porque existem fatores até psicológicos que são determinantes de entregar esses treinos, né? Esse é o principal, digamos, prejuízo, né, da pessoa que mora no Z3 ali. É não sobrar energia na semana para colocar lá em cima. E quando a gente fala de triatlo, essa energia é o ouro, que são 3 modalidades para se encaixar. Sim. E como eu falei antes, o treino de tiro não só tem esse objetivo fisiológico de construir mitocôndria e músculo, mas ele tem um objetivo técnico, de melhorar teu aspecto técnico naquela modalidade. Beleza. Então é preciso ter aquilo. Mas para que... O ideal é o quê? Né? Que o treino... Como é que se diz? Que os treinos leves, na verdade, eles podem ser chatos mesmo. São chatos, é isso aí, é o que tem. Mas os treinos duros, eles são temíveis. Sim. Né? Se eles não estão sendo, tem algo errado. Se teu treino leve está confortável demais, é porque tu está gostando muito de ficar naquele Z3. E se teu treino de tiro, tu não sai com essas sensações de desconforto que tu disseste, Bruno, também tu está achatando ali. Beleza. Quando eu consigo ter o treino leve, quando eu faço o treino leve, eu consigo recuperar melhor na minha semana, preservando um alto volume de treinamento. É aí que entra esse papel dele, né? Tá. E aí eu consigo estimular os treinos de alta intensidade? Consegue. Precisa de tempo? Precisa. Por quê? Porque existem aspectos ortopédicos, né, mecânicos desses treinos que são fundamentais. Principalmente se tratando de corrida, né, a gente tem mais impacto. Sim, aumentou a intensidade, então aumenta o risco de lesão. A pessoa tem que estar capaz para realizar aquilo. E esse capaz não é só coração, pulmão. É músculo, são ligamentos, são tendões, né, estrutura óssea. Então a pessoa tem que estar forte o suficiente, tem que ter capacidade de assimilar aquilo. E como é que se desenvolve essa capacidade? Num processo longo, né, de assimilando essa carga, esse aumento de intensidade aos poucos, juntamente com o treinamento de força, que tem um papel fundamental. Você tirou a pergunta, estava aqui já, e o treino de força? O treinamento de força é fundamental nessa construção, principalmente em se tratando desse público, né, que a gente comentou antes, amador, master. Né? Ou mesmo não master, mas que começou a vivenciar o esporte depois dos 25 anos de idade, depois dos 30,
que não tinha uma história desportiva Exato. diversificada ao longo da vida, da infância, da juventude, e foi se expor, eu quero o triatlo, eu quero a maratona. Tá, beleza, tem um caminho, né? Um caminho importante aí a ser seguido, que envolve sim treinamento de força para cuidar dessa estrutura e preparar esses aspectos estruturais para assimilar essa intensidade. E aí o psicológico como é que é? Um treino de VO2 máximo, vamos lá, né? Até hoje em dia o pessoal tem falado bastante na mídia de um treino famoso que é o 4x4. O que é isso? Um estímulo de 4 minutos, recuperação de 4 minutos. Aí tem várias formas de desenhar esse estímulo de intensidade. As mais antigas seria utilizar acima de 90% da frequência cardíaca, tá? Idealmente 95%. Qual é a intenção de um treino de Z5, de VO2? Expor o atleta a um maior tempo possível na intensidade que ele atinge o VO2 máximo, aquele teto fisiológico que a gente falou antes. Então vamos pegar lá o caso que eu comentei aí do Moroni. A velocidade dele era 22,5 lá, a velocidade dele lá da esteira. Com 20 km por hora, ele está no VO2 máximo dele já. Moroni, faz tiros aí de 1000 para 3. Beleza, ele vai lá e entrega. Aí daria 3 minutos isso. Ele está se expondo aquilo. Beleza. Um outro atleta vai fazer um pouquinho mais leve e vai fazer 4 minutos. Perfeito, aí está naquele protocolo que eu falei. Aí vai fazer aquilo, recuperar 4 minutos. Bem leve, bem leve. Vai fazer isso 4 vezes. O que a gente fez? A gente fez 4 vezes 4, a gente expôs o atleta 16 minutos à intensidade do VO2 máximo. E tá bom, é aquilo, é um treino. Pode aumentar? Pode. Precisa passar de 20 minutos essa exposição? Não. Pode começar com 2 tiros? Pode. 3 tiros, 4, 5, 6, beleza, tá bom, não precisa mais que isso. Porque se tu aumentar de mais volume, tu vai ter que baixar a intensidade. Se tu baixar a intensidade, daqui a pouco tu sai desse D5, tu não tá mais atingindo aquele objetivo. Esse treino, gente, ele é um dos treinos temíveis. Porque é deixar tudo, é como se fosse fazer os testes de esforço em sequência um do outro. É deixar tudo ali. 4 minutos, 4 minutos. Exatamente, como é que tu disseste? 4 minutos de quase morte, recupera, 4 minutos, vai e vai. Se expondo 4 vezes aquela intensidade. Essa é a história desse treino, esse é o fundamento dele. Tem outros, lógico, tem vários outros formatos, com recuperações fracionadas, 30-30, né? Coloca 30 segundos, uma intensidade maior do que essa. Né? Então, por exemplo, se aquela ali era 100% do VO2 máximo, da intensidade do VO2 máximo, normalmente ela vai girar em 20% do FTP, tá? Ou da velocidade crítica lá. Para algumas pessoas pode ser 30%, e aí vem a importância da individualização, né? Mas está 20% acima do FTP, então 120, né? Beleza, tá lá, 120. Ah, eu poderia fazer 30-30? Poderia, aí vai ficar para 135, 140, 30 segundos, recupera 30 segundos, vai 30 segundos, recupera e faz aquilo até completar novamente os 4 minutos de estímulo. Depois faz uma recuperação maior e repete aquilo de forma serial. A forma de treinar VO2 máximo tem várias. Sim. Só que o caráter determinante desse treino é a intensidade. E para ser capaz de chegar naquela intensidade, tem que ter uma construção fisiológica, mitocôndrias, vasos, coração adaptado para aquele nível de batimento e de ejeção de sangue naquele fluxo por tanto tempo, tá? Construir essa adaptação para que possa assimilar aquilo. Preparar a cabeça, porque é muito mais fácil parar antes. É muito mais fácil, não, mas tá mais difícil, tá difícil. Tá difícil mesmo, não tem problema. Então, preparar a cabeça para que se faça aqueles tiros. Né? Então, por isso a construção ela vai aos pouquinhos. É bem interessante, porque se o atleta não está preparado, a primeira coisa que acontece é a lesão. E às vezes tem muitos atletas que têm medo de fazer força, né? Quando também vê a frequência cardíaca subir muito. Perfeito. E tem aquele, meu Deus, tá subindo muito minha frequência, eu não vou aguentar, vou ter um treco. E aí começa a auto-sabotar até no meio do estímulo e acaba, porque ali na hora não tem como o treinador educar e falar, não, é assim mesmo, esse é o treino. Então, realmente é complicado. Acho que são poucas pessoas que conseguem chegar nessa alta intensidade. Acho que quando a gente fala muito, a gente discute muito Z2, Z1, até com esse convencimento hoje em dia está sendo um pouquinho mais fácil,
mas poucos sabem o que é chegar lá no Z4 e Z5. Exato, é difícil mesmo, né? Se estuda muito, assim, é uma área, né, que se estuda que é entender o que faz a gente parar lá no final, né? Tanto no teste na esteira, lá no finalzinho, contar aquela velocidade máxima, aquela potência máxima, o que realmente faz a pessoa parar, né? Existe um drive que ele é neural nosso, né? O nosso cérebro dizendo, cara, para, não tem nenhum leão correndo atrás de ti. Para. Pra que tu vai fazer tem isso? O diabinho lá. E tem o treinador do lado, o anjinho. Vai. Então, existe isso, né? Só que esse ponto, né, essa vontade de parar isso ali, é treinável. Né? É treinável. Tem estratégia de se motivar, tem gente que vai precisar, às vezes, aproveitar aqueles treinos coletivos, né? Tem assessorias que vão para as pistas, né? Que tem um treino um dia na semana, a cada 2 semanas, que é na pista, para justamente desenvolver esses treinos, o que agrega muito para o atleta, que é o quê? Verificar os outros, ver que os outros também têm aquela dificuldade, encontrar pessoas que têm o mesmo, que estão uma faixa parecida ali, que conseguem correr no mesmo ritmo para poder se estimular, e o treinador estar olhando para dar aquele feedback na hora, né? Que essa é uma diferença, né, do esporte de endurance, né? Sim. O treinador não vai pedalar do lado do atleta 6 horas, 4 horas, 3 horas, né? Mas ter momentos que existe esse feedback direto ali na prática, eles são fundamentais. Eles reeducam muito esse processo, né? E os próprios testes, né? A avaliação. Né? Tem gente que, quando faz um teste fisiológico, desse teste cardiopulmonar, para medir o VO2 lá com a gente, sai depois, nossa, eu não sabia que eu conseguia chegar ali. Mas que tu nunca te expôs. Provavelmente tu para antes. Mas aqui eu fui tranquilo. Então, agora tu sabe que pode ir além. Não, porque o meu coração começa a bater tanto, eu fico preocupado. Então, tu faz o seguinte, ó. A gente já viu que tá tudo ok com o teu coração. O médico acabou de ver aqui no exame, tá tudo ok. Tu não tem nenhum fator de risco aumentado para doença cardiovascular. Não tem nenhuma alteração clínica no seu exame. Então, quando tu estiver preocupado com o coração, vira o relógio para baixo e segue e só espera tocar aquele alarme do tempo e deu. Vira para baixo. Certo? E dá certo. Aí, ó, tá vendo? Uma dica para você que tem medo, porque tem muitos casos, né? Bom, assim, né? Lógico que tem que fazer os testes antes, entender se realmente está tudo falar, bem. Assim, né? Por exemplo, os testes cardiológicos. A avaliação cardiológica, né, ela é fundamental. Ao mesmo tempo que a gente não pode medicalizar a prática de exercício, sim, as pessoas não precisam ir ao médico para fazer exercício. As pessoas têm que sair do sofá e fazer exercício. É muito bom essa onda que a gente está vivendo, de cada vez mais as pessoas que vem um combinado de mais provas com o efeito da mídia social, mais gente vendo, né, provas e as práticas esportivas e tudo mais. Então tem mais gente praticando e querendo praticar. Isso é fundamental, isso é essencial para a nossa humanidade. Beleza. E as pessoas têm que sair do sofá. O sofá mata muito mais do que qualquer outra coisa. Beleza. Agora, quer praticar um esporte, tu já está com uma meta de uma prova, uma meta ousada, para quem nunca fez, procura uma avaliação cardiológica, procura um médico, faz uma avaliação cardiológica, investiga qualquer fator de risco, vê como é que está a saúde, para você poder fazer isso com segurança. Né? Infelizmente, fatalidades acontecem, então vamos tirar qualquer pulga de trás da orelha, né, para poder fazer com segurança. E aí sim, entender quais são os seus limites. Porque uma coisa é começar a correr para ter aquela prática semanal de atividade física. Outra coisa é começar a correr porque não, eu almejo, daqui 3 anos eu quero fazer meu primeiro meio Iron. Né? Nossa, 3 anos você foi bonzinho, hein? Que é o negócio... A galera tá querendo muito mais que eu posso. Eu tô tendo 3 anos para tentar passar uma mensagem para a galera aí. Mas o quanto é importante ter essa construção. Porque o atleta que pula etapa, além dele não ter uma experiência boa, ele pode se lesionar no meio do caminho, ele pode deixar de aprender com o processo. Que, assim, para quem vive o esporte, sabe o quanto é sobre processo, né? O quanto é no seu dia a dia, muda a sua rotina, você tá aqui, poder participar de várias provas, e aí, infelizmente, pulando etapas, pode ter uma lesão e que aí vai gerar um descontentamento. Eu gostaria de fazer uma prova, porque para mim significa isso e aquilo, legal. Mas quando começa a aumentar o volume, começa a chegar no pico do treinamento, para a pessoa que não teve essa base... E essa construção toda, né? Exatamente, porque acaba chegando nisso. São uma série de... É aquela história clássica, é uma pirâmide. Tem várias partes aqui embaixo.
né? Não tem como a gente construir o topo rápido da pirâmide. Ela vai se tornar um poste. Uhum. E aí A qualquer gente coisinha... precisa solidificar isso aqui. E leva tempo. E assim, a mensagem é dura mesmo. É Sim. chato. Sim. Leva tempo. Só que a pessoa tem que entender o quê? Olha, não fazia nada. Ou fazia academia 3 vezes por semana e 2 dias de corridinha. Beleza. Ótimo. Bastante coisa já para a maioria das pessoas. Mas quer começar a treinar para o endurance. Quer fazer triatlo. Beleza. Se tu mudar e passar a fazer exercício 1 hora por dia, 5 vezes na semana, no final do ano tu tem 50 semanas. Uhum. Tu vai ter 250 dias treinados. Nossa, tem muita coisa à frente do ano passado. Exato. E é assim. É. No ano que vem tu vai estar melhor do que nesse. Porque não tem algo milagroso que no dia tal tu vai estar muito bem. Sim. O dia tal pode ser um dia ruim. E mesmo assim pode chegar na prova e dar errado. E Ser faz um dia parte, ruim. esse E é faz o esporte. parte. E esse é o esporte que o atleta aprendeu isso com muito tempo Sim. de treino. Sim. Que o treino é o trabalho, tá ali, ó, é o dia a dia. O treino é a vida, é o dia a dia, tá ali acontecendo. Tem dias que tem dia bom, tem dia que tem dia ruim. Então não existe milagre, né? Ele vem de uma construção consistente, né? E para ter a consistência, a gente precisa respeitar etapas. Ótimo. E aí você falou um pouquinho de treino de força, acho que também é um tema bem discutido. Acho que, né, como encaixar o treino de força para um triatleta. É a maior dúvida. Quando os atletas começam a treinar, tudo bem, então, vamos lá, vamos fazer o fortalecimento. E aí, sempre tem essa dúvida. Primeiro, quando colocar ali no meio da planilha, no mesmo dia de um treino forte, num dia de um treino leve, lógico que é difícil, tem que enxergar esse macro, estou fazendo uma pergunta que, né, é difícil de responder, mas como você olha isso e normalmente como você trabalha com os treinadores? Porque daí você vai ter que trabalhar em conjunto com o treinador, Perfeito, se você vai fazer o treino de força. Isso depende muito de... precisa de um olhar, você sempre fala, né, com os treinadores, a gente precisa do zoom in e o zoom out ali. Qual é aquela... Ele precisa de tal treino para melhorar a força, beleza. Mas qual é o contexto desse atleta, o quanto ele está treinando, qual é o papel do triatlo na vida dele e qual é o real papel que a gente está procurando com esse treino de força, né? Ou seja, contexto tá sempre, ele se sobrepõe ao conteúdo que vai ser trabalhado, tá? E aí, uma das coisas que vai determinar também é qual é a idade desse atleta. Sim. Porque por muitos anos, né, os atletas treinaram sem fazer treino de força. Beleza, quantos anos ele tinha? E não quer dizer que se eles fizessem, eles não iam estar melhor. Uhum. Mas não se tinha o conhecimento que se tem hoje. Sim. Sobre essa construção. Sim. Né? Não se tinha o conhecimento que se tem hoje para prescrever um treinamento de força direcionado para esse atleta, para que não concorra e não dispute tanto com as adaptações que a gente quer para o endurance e ajude o contrário, a construir aqueles pilares estruturais para sustentar a carga do treino corriqueiro de endurance específico, né? Beleza. Então aí a gente vai pensar nesse contexto. Atletas mais jovens que têm uma quantidade de massa muscular ótima, que têm força, uma reserva de força boa, eles vão precisar de uma menor quantidade. Nunca vão precisar passar de 2 vezes por semana, por exemplo. Tá? Muitas vezes 1 vez por semana vai ser suficiente para trazer aquela estimulação. Olha que legal. Agora, que a maioria fica, ai meu Deus, eu não tenho esse tempo para treinar. Pois é, porque muita gente em casa, às vezes, fica olhando com, eu sou triatleta e se eu tiver que fazer força, eu vou ter que fazer força como alguém que busca o fitness na academia, 4 vezes por semana, 5 vezes por semana. Não, não é assim. Uhum. Porque tu não vai para lá treinar o bíceps, treinar o quadríceps, treinar músculo. Tu vai para lá preparar o corpo para se movimentar melhor. Totalmente diferente. É totalmente diferente. Então vem, poxa, mas algumas pessoas vão precisar de 2, outras pessoas vão precisar de 3. Sim, vai depender, né? Pensar, por exemplo, mulheres de pré-menopausa. Tem um contexto. Pós-menopausa, nós temos um outro contexto. Onde o processo de envelhecimento está levando elas para um ponto, né? A menopausa em si, em que a partir dali vai ser mais difícil desenvolver massa muscular. Vai ser mais dura a luta, na verdade, contra a perda. Uhum. Então, talvez aquelas mulheres, elas precisam ser avaliadas para ver se elas não vão precisar, nesse momento, de um volume maior de treino de força. Para manter e continuar performando no seu esporte de endurance. Tá? Mas onde encaixar? Aí tem 2 coisas. O bom é inimigo do ótimo.
né? Uma coisa é o atleta pro ou de elite que consegue ter uma excelente dedicação ao esporte, à prática desportiva. Outra coisa é a pessoa que, na verdade, ela tem todo um trabalho, uma carreira e uma demanda enorme fora do esporte e ainda treina. Então, a gente tem que encaixar onde consegue. Sim. Existem momentos ótimos? Existem. Se a gente tem treinos bem definidos de alta intensidade, muitas vezes combinar com eles para fazer uma associação ótima, que um otimize o outro, é a melhor coisa, para que eu minimize a fadiga do dia anterior ou fadiga residual no dia seguinte. E que o treino de recuperação seja mesmo de recuperação. Exatamente. Essa é uma dúvida constante. Uma pausa no nosso podcast para falar dos nossos patrocinadores. Então, a gente está com a Z2 e como vocês viram aqui na cobertura do Ironman Brasil, patrocina muitos atletas de elite e você pode comprar os produtos da Z2 com o QR Code que vai aparecer aqui na tela, usando o cupom STEMA10 e garantir o seu desconto. Então aproveita aqui o cupom, aproveita o desconto e compra tudo o que você precisa para conseguir treinar com carboidrato de qualidade e manter em dia a sua suplementação. A Kingston também está com a gente, que armazena tudo que a gente produz aqui durante as provas e também no estúdio. Então imagina, a gente fez várias entrevistas aqui, gravou os podcasts, a gente precisa ter um armazenamento de qualidade e a gente conta com a Kingston para isso. Então, para você adquirir seu SSD da Kingston ou qualquer outro produto, clica aqui no QR Code da tela que vai te direcionar para o site da Terabyte. Lá você digita o cupom STEMA10 e garante o seu desconto. Ai, mas eu já fiz força, eu vou ter que fazer mais força na musculação. Vai, porque amanhã você vai descansar. Porque se você fizer força hoje e amanhã, depois não vai amanhã seu músculo não está descansando. Exatamente. Se você fez um treino de estímulo de alta intensidade agora, no pratão, na bike lá, e amanhã tu for fazer o treino de força, que era para ser o teu treino leve, ou não ser um treino, tu estás aumentando o tempo que tu está expondo aquela musculatura e num período que, na verdade, seria para ela estar recuperando. Beleza. Tá, Gabriel, mas é muito difícil, porque se a gente pensa em triatlo, a gente tem treino de intensidade de uma modalidade, tem da outra, tem uma série de combinações para fazer. Existem estratégias de desenhar o treino de força para que melhor se relacione. Sim. Tá? E no treino de força do atleta de endurance, o objetivo não é buscar a fadiga, buscar a falha concêntrica, a falha da execução, né? Que é um conceito que se usa muito no treino de força para desenvolver força e hipertrofia ao máximo. Mas quando a gente fala do atleta de endurance, a gente quer fugir disso para não ter tanta fadiga residual comprometendo os treinos específicos, tá? E muito mais o desempenho em prova, né? Então a gente consegue estimular em zonas ótimas de estimulação com reserva de capacidade para que a pessoa consiga desenvolver, melhorar os aspectos neuromusculares que a gente quer com o treinamento de força e estar ao mesmo tempo pronta para seu treino no dia a dia. É assim, você simplificou bem, porque é complexo chegar nisso. É bem complexo chegar nesse ponto e conseguir também não cansar o atleta nesse ponto, não gerar essa fadiga, porque precisa de marcadores. Precisa de marcadores. E aí, assim, no dia a dia também é um complicador. Mas se a pessoa conseguir ter acesso, conseguir buscar profissionais que façam esse trabalho, é o melhor dos mundos. Porque se você treinar marcando, entender que, por exemplo, né, quando você faz o agachamento, a velocidade começa a ficar mais baixa, quer dizer que você cansou. E aí você vai parar e você consegue fazer o seu treino específico exatamente de forma adequada, né? Exatamente. A gente já está falando o que a gente começou a falar lá no início, né? A gente precisa avaliar, identificar, monitorar para tentar entender o que vem. É um papel da fisiologia, você tentar entender qual é a dose adequada para a Bruna, que treina X horas na semana, que tem uma carga de trabalho de muito mais horas, que tem família, que precisa dormir. Sim. Será que é mais importante nesse momento aumentar um dia de treino de força do que aumentar a hora de sono? Então não é simplesmente, não, precisa de força, o atleta precisa treinar força, então vamos botar mais a força junto. Não, peraí, talvez para ela, se ela precisa tanto dessa força, a gente vai ter que tirar aí um pedal ou uma corrida. Ah, mas aí, pois é, esse cobertor é curto. Esse cobertor é curto. E ele vem da onde? Monitorar, avaliar e entender como é o contexto desse atleta, dessa atleta, como são as demandas dela, né? Uma série de métricas ajudam nisso, tá? E uma delas, principal, é o atleta acordar e se perguntar, em inglês seria how fresh are you?
né? Mas quão pronto tu estás para esse dia de hoje? Mas é muito difícil, você tem que ser muito honesto com aquilo ali. Tem. Não, eu tô bem. Tá bem mesmo? Tá 100%? Eu tô bem, tem uma arma, é que nem o Z3, assim, ele é grande. Então, tu tá quão bem? De 0 a 10, quão bem tu estás? Né? Então, a gente precisa monitorar isso e entender. Hoje não vai ser o dia de aumentar a carga lá na força. Não vai sair. A gente vai preservar, vai reduzir um pouco essa intensidade para manter com qualidade seu padrão de movimento e não fadigar. Exato. Não, excelente. E conta um pouquinho assim, quem quiser te procurar aqui no Rio, quiser te contactar para entender, você faz também esse trabalho de direcionamento à distância, ou a pessoa tem que estar aqui no Rio para conseguir ser atendida por você? Como que funciona? Então, né, quem tem acesso, quem consegue estar no Rio aqui, né, pode me encontrar no Laboratório de Performance Humana, né, no Maitá. E tem na rede social, no Instagram, tem telefone, contato, tá, para ligar direto para lá e agendar uma avaliação, consulta. Eu faço esse trabalho de consultoria aí em fisiologia do exercício. E quem não está assim, eu faço online, tá? E porque justamente, na verdade, a gente tem hoje no Brasil diferentes centros que fazem avaliações e tudo, de modo que eu possa compilar esses dados e interpretar para entender qual é esse perfil do atleta aí, para ajudar a traçar o melhor caminho no seu desenvolvimento esportivo. Novamente, não é só performance, mas é sobre performar por mais tempo, né? Ao longo da vida, né? Aumentar a longevidade aí do atleta. Esse eu acho que é o meu papel aí. Não, papel fundamental, porque o mais difícil do triatlon hoje é justamente ter esse olhar macro e juntar as peças e até, de repente, falar, ó, a pergunta que a maioria dos atletas fazem, quando eu posso fazer um 70.3? Quando eu posso fazer um Ironman? Então, com esse mapeamento, eu tenho certeza que você vai acompanhando e vai falar, não, agora tá pronto. Agora você consegue fazer tranquilamente. Exatamente. Porque é difícil você, né, nunca viu o atleta treinando, ele fala ali o histórico, e fala, não, consegue fazer em X tempo. Para saber isso, esse mapeamento é fundamental. Exatamente. Trabalho... Precisa saber de onde vem, né? Exatamente. É isso aí, tem que ter um olhar de todo esse contexto, né, do atleta e é fundamental. Muito bom. Ó, muito obrigada pela sua presença aqui. Acho que foi um papo muito enriquecedor. E se as pessoas quiserem falar direto com você também, pode colocar seu Instagram aqui? Pode, fica à vontade. Instagram, gabrielespinosa.phd. Legal, legal. Muito obrigada pela sua presença mais uma vez. E vai acompanhar a prova aqui domingo? Vou. Tem uma galera aí das assessorias aí, estarei junto aí. Legal, legal. Valeu. Foi um prazer, muito obrigado a todos. Obrigado mais uma vez, Bruna. Muito bom. Esse foi mais um Extrema Performance. Valeu!